Bom, então vamos lá, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais uma noite, por mais uma aula que nós estamos aqui para adquirir conhecimento, sermos instruídos na tua palavra. Pedimos que o Senhor traga direcionamento sobre os nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria que vem do alto, possamos aprender aquilo que é a tua verdade, a tua palavra, para nós sermos edificados e ajudarmos a outros também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na última aula, foram as apresentações dos trabalhos de vocês. Entretanto, até a última aula que eu dei, nós ficamos nos mesopotâmicos. Nós não tratamos sobre os povos cananeus. Como foi apresentado pelo próprio trabalho, só passar de fato um panorama rápido, também para nós termos gravada a aula sobre os cananeus para a turma online que não vai conseguir assistir, né? Então vamos lá. Os cananeus, diferente dos outros povos que nós já mencionamos, pode perguntar. Nós começamos em outubro, aí agora em novembro eu já sei. Vou dar uma olhada, não tenho certeza quando foi que a gente... Não, a gente começou dia 15 de outubro, então seria 15 de novembro, dia 15. Já passou. Ok, então os cananeus, diferente dos outros povos que nós vimos, eles são descentralizados, né? Quando nós olharmos essas tribos que são mencionadas na Bíblia, como os ferezeus, os heteus, os heveus e etc., os próprios filisteus, nós estamos falando de cananeus. Então, a terra de Canaã, ela nada mais é do que aquele estreito litorâneo que fica entre a região do Egito e a região da Mesopotâmia. Portanto, é um estreito que está situado entre o mar Mediterrâneo e abaixo ao deserto. Portanto, não é uma área fértil, só que é uma área estratégica de comércio. Você não tem para onde correr. Se você vai para baixo, é uma área desértica. Se você vai para cima, você tem o mar. Só que para a esquerda e para a direita, você tem rota de passagem tanto para o Egito como para a Mesopotâmia. Portanto, no mundo antigo, essa foi uma terra muito disputada. E não é à toa que foi esse lugar que Deus escolheu para plantar ali Israel como uma nação, né? Como uma teocracia. E a partir dali, nós vamos ver que o evangelho vai se disseminar com sucesso por todo o mundo. Bom, a política de Canaã, como nós já mencionamos, ela estava sob o poder de pequenos reis sem jamais alcançar qualquer unidade política. Quando a gente vê, por exemplo, que 3 reis saíram em luta contra 4 reis ali naqueles episódios, né, do livro de Gênesis, na realidade nós estamos mencionando algo como uma comunidade tribal que era liderado por um ancião, por um líder, que seria o papel do rei ali, né? O título que era utilizado, inclusive para reis cananeus, era Abimeleque. Você vai ver que muitas vezes são mencionados, né, Abimeleque, mais de um Abimeleque na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, mas não é necessariamente uma pessoa, mas pode ser um título. Por exemplo, a palavra Ab, no hebraico, só o Ab, significa pai. Daí que nós temos a palavra, por exemplo, Abba, né? Abba, que seria pai. E Meleque é rei. Então seria algo como o pai é rei ou o rei é pai, algo nesse sentido. É um título um título monárquico para o líder de determinado grupo ou tribo na região de Canaã. O Abi, isso. Ou, por exemplo... Nada? Isso. Como, por exemplo, Abraão. É pai, né?
pai de multidões. Ou se fosse Abrão, seria pai exaltado, né? Então, o Ab significa pai. Sim, totalmente, totalmente. Dizem que o termo Abba, né, era uma forma carinhosa de se referir ao pai, no contexto hebraico, né, como se fosse algo como paizinho, etc. Não é uma teoria muito assertiva, mas há teólogos que defendem isso. Mas nós sabemos que Ab significa pai, tanto que é o nome de Abraão. Ou, por exemplo, estou tentando lembrar de outro nome aqui, mas não me recordei bem. Pode ser tanto Ab quanto Av, porque o B e o V no hebraico são a mesma coisa. Avraham, que é Abraão, ou Abraão, ou Avmelech, ou Abmelech. B e V no hebraico são intercambiáveis. Um dos legados que os cananeus deixaram para nós foi, por exemplo, a questão da escrita alfabética, como nós já mencionamos, né? Os mesopotâmicos nos deixaram a escrita, vocês lembram do nome? Anterior? Uniforme, né? Que era em formato de cunha, um objeto utilizado para talhar placas de argila. Eram símbolos, né? Que significavam ações ou tinham significados diversos. Já os cananeus nos deixam, principalmente através da ação dos fenícios, a escrita alfabética, com 22 letras, todas consoantes. A religião cananeia era dividida em dois grupos, como nós já vimos também. As benéficas, que eram cultuadas na cidade, e as maléficas, que estavam mais distantes. Podemos mencionar alguns, por exemplo, como o próprio poste-ídolo, que é a figura de Asherah. Você vai ler sempre essa menção na sua Bíblia. O poste-ídolo, na realidade, ou o bosque, dependendo da versão que você tiver, boa noite, uma versão mais antiga, é a menção a uma deusa pagã. É muito interessante, acho que nós já mencionamos isso também, nós observamos que algumas Bíblias mais modernas têm a tradução mais adequada. Sim, nós já falamos sobre isso. Você pega uma Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, a palavra lá utilizada é bosque, porque na época que aquela Almeida foi traduzida, não se tinham as informações arqueológicas que Asherah era uma deusa cananeia, porque a palavra simplesmente significa bosque. Então, eles traduziram como se fosse uma árvore ou um bosque. Mas na época de uma NVT ou uma NAA, nós temos achados extra-bíblicos que vão nos mostrar que a palavra Asherah não era algo natural, mas era uma divindade cananeia. Então, eles já trocam de bosque e colocam Asherah. Okay? Como vocês vão ver em 1 Reis 16:33 ou Deuteronômio. Entretanto, o Deus que era principal, o Deus que estava no centro do panteão cananeu, era o Deus Baal, que era o Senhor do Trovão. Baal significa Senhor, também utilizado para proprietário ou marido. Era o Deus da tempestade, era o governador da vida urbana, vencedor da luta contra o caos e quem garantiu a fertilidade da terra. Cada cidade tinha o seu Baal. Nós já falamos também, quando uma cidade ganhava proeminência, o Deus daquela cidade também estava em evidência. Então, por exemplo, havia o Baal do Líbano, havia Baal Peor e etc. Vários Baals. Astarte, que também é chamada de Astarote, que não é a mesma deusa que Ishtar, que faz parte do panteão mesopotâmico. Então, só para clarificar para a gente, quando nós falamos de Ishtar, que é a deusa dos astros, nós estamos falando do panteão mesopotâmico, né? Ao oeste, ao oriente. Quando nós estamos falando de Astarte e também de
Aserá, nós estamos falando de deusas cananeias. São divindades diferentes, ainda que elas tenham sido em algum momento da história meio que associadas uma à outra, ok? Ligadas à fertilidade da terra, ligadas à prostituição cultural e também à sereia, que era na realidade um sereio, né? O Dagon. Era um deus venerado pelos filisteus especificamente, era um deus cananeu, e há aquele episódio em que a Arca da Aliança é colocada dentro do templo do deus Dagon, e quando os sacerdotes de Dagon chegam lá, Dagon estava prostrado, né? Porque Deus havia feito ele se prostrar. Tem um episódio, eu não me recordo se é em Crônicas ou em Reis, acho que é Juízes, na verdade, é Juízes, que a Arca da Aliança ela é roubada de Israel e ela é levada para a Filisteia, para a terra de Canaã. E ela é colocada dentro do templo do deus Dagon. Só que como a presença de Deus estava na arca, pode perguntar, Tito. É em Reis? Ótimo, nosso universitário. Ah, ótimo. Então ela é colocada... Tinha uma estátua, né, do deus Dagon, que era como se fosse essa... Isso. A estátua se prostrou, ela estava quebrada. Isso. Vamos ler essa passagem? Vocês estão com o celular e conseguem localizar para a gente? Coloque assim, Arca da Aliança no templo do deus Dagon. Uma reflexão, né? Deus, né? Verdade. É assim, quase inconcebível, assim, né? Você vê quanto o homem criou divindades para acreditar, né? Sim. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, né? Não glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios e fizeram imagens de aves e répteis, né? Adorando a criatura em lugar do Criador. Onde é? 1 Samuel? 1. Se vocês esquecerem 99% do que nós falamos aqui no curso, que eu sei que vocês não vão esquecer, mas vocês vão sair daqui com um vocabulário diferente. E 90% das pessoas que estão na igreja cometem esse erro crasso. Quando nós estamos falando de Samuel ou Crônicas, Reis, nós não falamos jamais, o aluno de seminário não fala a primeira, ok? Porque é um livro. 1 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis. E Timóteo? 1 Timóteo, 2 Timóteo, 2 Coríntios, porque são cartas. E aí, o texto? 5, 1 ao 7. O que diz lá? Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para as duas e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Jesus se levantou na hora da cabeça, lá estava Dagon caído com diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só que o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os cientistas não. Depois disso, a mão do
Eles arredores trazendo devastação sobre eles e afligidos com tumores, quando os homens de Adulto viram o que estava acontecendo. A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele era sobre nós e sobre o nosso. Bem, interessante, né? 5 do 7. Interessante, foram 2 vezes, né? Foram lá e estava caído, levantaram e quebrou de novo. Ó, outro culto que acontecia, nós já mencionamos também, frequentemente ligado ao deus Baal, era o culto do Molque. Nós sempre ouvimos falar sobre Moloque, né? Mas na realidade, Moloque não se trata, muito provavelmente, de um deus exclusivo, mas é um tipo de culto relacionado a Baal. Muito recorrente na cidade de Cartago, que era uma cidade cananeia que foi destruída pelos romanos. Nós tínhamos 2 cultos, ao que parece, segundo o estudioso André Heinck, relacionados a Baal, relacionados ao sacrifício de crianças. O dos filhos primogênitos, que era o culto do Tofete, não está aqui o nome, mas era o Tofete, e o culto do Molque. O do Tofete, ele necessariamente está relacionado ao primogênito. Então, você oferece o seu primogênito a Baal. O do Molque, não necessariamente o primogênito, mas eram crianças. Geralmente, provavelmente, bebês, né? E aí era aquela cena de terror. Baal era uma estátua, que era, na realidade, uma fornalha. Você enchia de carvão aqui, ou de madeira, na realidade. Acendia e não ficava com as mãos assim, ficava com as mãos assim estendidas. E os ofertantes colocavam as crianças na mão de Baal e as crianças eram queimadas vivas. Os sacerdotes tocavam tambores para abafar o choro das crianças, para que os pais não ficassem horrorizados. E isso acontecia na época que Israel estava em conflito com os cananeus e aconteceu inclusive na época de Salomão. Salomão ofereceu culto a Moloque, né? Foi uma das razões pelas quais Deus tirou o reino dele e dividiu entre 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. Um ficando com Roboão, o outro com Jeroboão, né? Inclusive, vocês lembram? Reino do norte, né? Chamado de Israel. Com capital em Samaria, liderado por Roboão. E o reino do sul, chamado de Judá, liderado por Jeroboão, com capital em Jerusalém. Isso aí. Isso é importante. Senão você fica perdidinho no Antigo Testamento. Então, gente, há muitos achados arqueológicos, muitas inscrições mortuárias que atestam arqueologicamente que aconteceram esses sacrifícios. Centenas de ofertas que foram feitas a Moloque, você encontra na cidade de Cartago. Por exemplo, uma das inscrições dizia assim: ao Senhor Baal Mamon, presente que tem dedicado o filho de Abdel Melcarte, porque ele ouviu a voz de suas palavras. E aí, a ordem era que os israelitas deveriam exterminar os cananeus, não é isso? Vocês lembram? Mas não foi o que os israelitas fizeram. Pelo contrário, eles se assimilaram aos cananeus, de modo que o sangue deles cruzou. E agora você tem descendentes, de cananeus casando junto com descendentes de israelitas, você tem um povo misto. E esse não era o desejo de Deus. Inclusive aquele episódio, quando Moisés, quando os israelitas, eles se relacionam com as filhas dos moabitas, né? E Moisés estava à frente da tenda da congregação, e um homem, ele está tendo relações com uma moabita na frente de todos, e aí Finéias toma a lança, né, encorajado, e mata o israelita, e a moabita atravessando eles ao meio, e Deus mandou uma praga, milhares de pessoas morreram, mas aí Moisés levanta aquela serpente de bronze, quem olhasse para a serpente de bronze seria curado. Mas aí quem trouxe, é isso que eu queria dizer, quem trouxe juízo para os cananeus foram os romanos. Há textos antigos que dizem, os romanos falando, que eles não poderiam permitir que estivessem sobre a terra pessoas que matam os seus próprios filhos.
Isso. Então, na Bíblia, esse sacrifício apareceu com o nome da divindade chamada Moloque. O Reino do Norte praticava esse sacrifício, que foi uma das razões de sua destruição. O Reino do Sul não foi diferente. Um lugar que ficou famoso pela prática dos pais, imolarem e queimarem os seus filhos no sacrifício do Tofete, era o Vale de Rinom. Isso acontecia no Vale de Rinom, ao lado de Jerusalém. Os sacrifícios infantis foram praticados ali, especialmente no tempo de Acais e de Manassés, e ainda foram mencionados pelo profeta Jeremias décadas mais tarde. Inclusive, esse Vale de Rinom, onde aconteciam os sacrifícios, é daí que vai ser emprestada a palavra Gehenna, que na sua Bíblia significa inferno. Porque tão horripilante era esse lugar, que ele acabou sendo traduzido literalmente como uma representação do inferno. Então, quando Jesus menciona lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 7, na verdade, é melhor você cortar o seu braço, se ele te faz pecar, os teus olhos, do que ter o corpo inteiro lançado no Gehenna. A palavra comum ali, quando é falado Gehenna, um israelita, um judeu vai compreender perfeitamente que ele está se referindo ao inferno, mas como uma espécie de figura do que era o Vale de Rinom, porque lá os pais ofereciam os filhos em sacrifício. E esse lugar se tornou tão horripilante que ele se tornou um lixão. Então lá eram depositados corpos, ossos, cadáveres, e ali eles eram incinerados. Então é por isso que passou a ser o local de representação do inferno. E ali, como haviam restos de corpos, de animais e de tudo, tinha a questão do bicho, né, do verme. E aí Jesus fala onde o bicho não morre, onde o verme... Então está tudo ligado com o contexto ali de Israel. Jesus usa esse lugar físico para representar o que vai acontecer com as pessoas no futuro. Mas os hebreus tiveram uma relação com Canaã em diversos contextos, né? Quando chegaram a Canaã, os hebreus puderam fazer uma adaptação direta do alfabeto fenício, que era o cananeu, para o hebraico. Após Davi conquistar a cidade de Jebus, que era uma cidade cananeia, se tornou depois Jerusalém, recebeu presentes do rei fenício Hirão para construir a sua casa. E Salomão também seguiu seu exemplo. Havia uma ordem divina muito clara com relação aos cananeus, segundo o relato bíblico. Eles deveriam ser expulsos ou exterminados. Apesar da ordem, os cananeus jamais foram expulsos, tendo sido, em vez disso, assimilados a Israel. Por exemplo, Ruth era uma cananeia. Muito bem. Nós vamos entrar no Pentateuco, que é uma introdução aos 5 livros primeiros da Bíblia, e depois nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, Êxodo e Levítico, seguindo essa ordem. Mas antes eu queria corrigir o trabalho de vocês, para nós comentarmos as questões. Queria que alguém me emprestasse um trabalho que foi feito. Empresta o teu som. Vamos lá. Está todo mundo aí com o seu trabalho? Primeira questão. Marque como verdadeiro ou falso as opções abaixo, de acordo com as regiões do Antigo Oriente. O chamado Crescente Fértil é considerado como o berço da civilização. No Antigo Oriente, esta região cobre as áreas do Antigo Egito, Canaã e Mesopotâmia. Está correto? Sim? Correto. Ao leste, direita do mapa, está localizada a região do Egito, cortada pelos rios Tigres e Eufrates, correto? Não. Canaã é um estreito de 250 quilômetros de comprimento, localizado entre o Egito e a Mesopotâmia, correto? Ao oeste, esquerda do mapa, está o Egito, cortado pelo Nilo,
Ao leste, direita do mapa, está a Mesopotâmia, cortada pelos rios Tigres e Eufrates, e ao centro Canaã. É isso, né, gente? Enquanto na Mesopotâmia, pequenas cidades povoadas, com desenvolvimento econômico e social mais atrasado, devido à sua baixa malha hidrográfica, em Canaã, temos desenvolvimento de grandes cidades-estado, como Babilônia, Ur, Nínive e Assur, alimentadas pelo Mar Morto. Não, né? É o contrário. Então, estão corretas somente 1, 3 e 4. Letra B. Cite pelo menos 3 cidades-estado que desenvolveram-se na região da Mesopotâmia e foram importantes na história do Antigo Testamento. Alguém pode dizer aí? Isso aí, Babilônia, Assíria, Ur, Nínive, Harã, Belém? Belém está em Canaã. Em 930 a.C., a nação de Israel foi dividida em 2 partes. Quais são os nomes dos futuros reinos e que reis reinaram na ocasião da divisão e quais os nomes das capitais? Então, vamos lá, tem 3 perguntas aqui. Quais são os nomes dos futuros reinos? Israel e? Isso. Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Israel. Que reis reinaram na ocasião da divisão? Isso aí. E quais são as capitais? Israel? Perfeito. Judá, Jerusalém. A religião mesopotâmica era marcada pelo politeísmo. Dentro de seu panteão, temos deuses que aparecem nas narrativas bíblicas, como Marduk e Astarote. Estas divindades eram adoradas em um templo característico, chamado de pirâmide, aerópago, sinédrio, zigurates. Aí. Destaque pelo menos 2 pontos de contato da história dos mesopotâmicos com o povo de Israel. Alguém pode mencionar? Ok. Isso. Volta lá? Fala de novo. Abraão saiu e Moisés Moisés não era mesopotâmico. Não. Moisés era... Abraão. Destaque pelo menos um ponto de contato entre a história dos egípcios com o povo de Israel. Ok. Isso. Tá, todos estão certos. Vou resumir aqui a 7ª. Que divino... Não, pode falar. Ah, tá, entendi. Ó, a 7ª, eu vou resumir aqui. Que divindades cananeias acabaram sendo idolatradas em períodos de apostasia em Israel? Isso aí, Horus não, né? Horus é egípcio. Isso, que divindades? Eram 2. Aserá e Baal. Meio. Cite pelo menos um legado deixado pelos mesopotâmicos, pelos egípcios e pelos neus.
Mesopotâmicos? Muito bom. Egípcios? Ótimo. E os cananeus? Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oi? Tá certo. 2, 6, 8. Entrego para vocês na próxima aula. Se eu errei, foi tentando acertar. Vamos lá. Eu tentei acertar quando eu cheguei em casa, eu não vou colar. Que horas tem, por favor? Esse Rodrigo, tu quebra um galhão? Tu pega 2 copos de água para mim? Por favor. Por favor. Ah. Isso ali. Se eu souber. Não. Por exemplo, quando tinha as guerras dos povos, se a gente for olhar a novela, um mata o outro, aquela coisa, eu fico perguntando o que eles faziam com os povos. Tem a questão do saneamento também. Deixava algo. Eu não sei se tem, parece dizer que eu não sei, né? Olha, essa é uma boa pergunta, eu não sei te dizer, porque já entra mais na parte de história, né, no geral. Mas assim, eu sei que os israelitas tinham um cuidado legal, por causa da lei levítica, com relação a contato com cadáveres. Então, a priori, eles não poderiam tocar em cadáveres. Ou poderiam tocar, mas ficavam impuros por um tempo. Tinham que passar por uma lavagem cerimonial. Agora, certamente havia esse recolhimento, né, nos campos de batalha. Agora, eu não sei te dizer exatamente como que era feito. Vou ficar te devendo essa resposta. Uhum. É. Era uma carnificina. Eram meio que enterrados pelo campo de batalha. Mas os soldados sim terem contato com o corpo dele morto,
É. Sim. Essa questão das guerras, né, na antiguidade era algo muito dantesco mesmo, né? Para usar um termo mais adequado. Você vê, por exemplo, os cercos que aconteciam antigamente, né? A pior coisa que poderia acontecer era um cerco numa cidade. Geralmente as cidades eram amuralhadas, então quando chega um exército, por exemplo, babilônico ou assírio, eles vão encerrar qualquer tipo de possibilidade de escape da cidade e você permanece ali 30 dias com os recursos que você tem, mas daqui a pouco começa a faltar água, começa a faltar comida, ao ponto dos próprios pais começarem a matar os seus filhos para se alimentarem. E o que os babilônicos faziam? Os que conseguiam escapar, eles matavam, cortavam a pessoa e começavam a lançar os restos mortais para dentro da muralha. Então você tem o quê? Corpos putreficados sendo lançados para dentro da cidade e você começa a ter doenças se disseminando. Então o povo está doente, com fome e com mau cheiro, fraco, eles começam a morrer. Tem uma hora que eles dizem, não aguento mais, me leva. Sem contar os que eram empalados, né? Realmente empalados. Você tomava uma estaca e atravessava a pessoa do reto até a boca. Era isso que eles faziam, os babilônios. E os assírios, principalmente. Isso mesmo. Dois povos e os povos eles se lá, ou seja, no lugar lá, né? Aí estava na medida do tempo que vocês iam morrendo, e os povos estão no meio da cidade. Sim. Aí a galera ia pegando doença, como seja, aí eles não podiam se lavar para frente, porque ela estava no povo e o resto estava no mar. Era exatamente isso que acontecia num cerco. E foi o que aconteceu, né, no cerco assírio. Mas quando os assírios invadiram Judá, Deus enviou um anjo que matou, né? O exército assírio, eles conseguiram escapar. Mas era uma coisa bem terrível mesmo. Eu até entendo, principalmente os assírios que eram muito perversos, entendo entre aspas, né? Mas eu consigo compreender por que o Jonas não queria ir lá para Nínive, né? Tinha demais, né? Eles faziam isso com o povo dele. E ele vai para lá pregar, exacerbado, e ele fica chateado com Deus porque Deus perdoa eles. Por que o Senhor está perdoando esse povo, hein? É o único livro da Bíblia que termina com uma interrogação. Literalmente. Ok, então nós vamos começar agora o Pentateuco. Pentateuco, como vocês sabem, penta significa o quê? Que o Brasil tem? 5, né? Não chega esse hexa aí. Mas, no que diz respeito aos livros bíblicos, significa 5 rolos. Afinal de contas, os livros antigamente eles não eram nesse formato encadernado que nós temos, né? A brochura, mas eles eram rolos que eram separados em vasos e lidos de forma separada. Mas o Pentateuco, ele traz consigo os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo o primeiro livro de Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Compõem os 5 livros que são atribuídos tradicionalmente à autoria de Moisés. Então, esse termo Pentateuco é aplicado aos 5 primeiros livros da Bíblia. É uma expressão grega que significa 5 rolos. E aparentemente foi popularizada pelos judeus de Alexandria.
Os judeus de fala hebraica tradicionalmente referiam-se a esses 5 livros como Torá. Então, quando você vê essa referência, Torá significa exatamente a mesma coisa que Pentateuco. A diferença é que um está em grego e o outro está em hebraico. Hebraico é Torá e grego é Pentateuco. E agora eu quero falar um pouco sobre as divisões da Bíblia hebraica. Quando eu falo Bíblia hebraica, eu estou usando o termo que é utilizado para o livro dos judeus, os livros dos judeus. O Antigo Testamento é uma percepção nova, né? Nossa, e nova também, porque só há o Antigo se há um Novo. Mas como para os judeus não há Novo Testamento, então para eles o que eles têm é a Bíblia hebraica. E para isso nós precisamos compreender um pouco de algumas terminologias. Como, por exemplo, esta aqui que eu gostaria não? Vocês precisam decorar e compreender. Um judeu se referirá sempre ao seu livro sagrado a partir deste nome, ou deste acrônimo. Acho que é assim que escreve, ou é assim, Tanakh. Eu acho que é assim. Mas a escrita tradicional é Tanakh, só que tem uma sigla. O que significa Tanakh ou Tanar? Tanar significa literalmente T de Torá, N de Nevi'im e K de Ketuvim. Como vocês aprenderam, o hebraico pode ser P, B ou V, ou Ketuvim, ou Nebi'im. Tanto faz. Tanar é um acrônimo, uma sigla. T de Torá, N de Nevi'im e K de Ketuvim. Ora, significa Torá. São os 5 primeiros livros ou Pentateuco. Nevi'im significa profetas. Pois Navi é profeta em hebraico. Nevi'im, profetas. E Ketubim, ou Ketuvim, significa escritos. Anote isso. Taná é exatamente o Antigo Testamento, que é representado, dividido por 3 divisões. A Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Nevi'im, que são os profetas, tá? Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias e os profetas menores também. E Ketuvim, que são os escritos. 1º e 2º Crônicas, Samuel
e etc. Tá? Então, a Bíblia hebraica é tradicionalmente composta por 24 livros. Mas não são 39 no Antigo Testamento? Vamos chegar lá. Eu ia trazer minha Bíblia hebraica, eu esqueci. Mas se você pegar uma Bíblia hebraica, você não vai encontrar lá 39 livros. Você vai encontrar 24, dispostos em 3 divisões. Repita comigo. Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá é composta por quais livros? A segunda, vou colocar aqui primeira divisão. Raiva desse pincel que me confunde. Primeira divisão. A segunda divisão é composta pelos profetas, ou Nevim. Só que há uma segunda divisão dentro dos Nevim. Nós temos os profetas anteriores e nós temos os profetas posteriores. Tá? Como assim? Dentro dos profetas, há o grupo dos anteriores e dos posteriores. Os anteriores estão compostos por quais profetas? Pelos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os posteriores são os profetas maiores que nós conhecemos, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. Tá? Como assim? Bora lá. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Para a Bíblia hebraica, esses são livros proféticos. Tá? A segunda divisão são os profetas posteriores. Dentro dos posteriores, nós temos aquilo que os protestantes chamam de profetas maiores e menores. Essa nomenclatura maior e menor não é judaica, é nossa. Só que os maiores e menores estão dentro dos posteriores. Porque dentro dos posteriores nós temos quem? Isaías, que é maior, Jeremias, que é maior, Ezequiel, que é maior, e agora nós temos os 12. O que são os 12? Os 12 profetas menores. Só que dentro da Bíblia hebraica é um livro só, com 12 profetas lá dentro. Tá? Então, vamos repetir isso aqui. Nós temos a Taná, que T significa o quê? Torá. E a Torá é composta pelo Pentateuco. Primeira divisão. Segunda divisão é a letra N. Sendo que dentro dos Neviim nós temos os profetas anteriores e os profetas posteriores. E dentro dos posteriores nós temos os maiores. Isso, perfeito. E os menores. E os menores e os maiores. Não, os maiores. Os maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os menores são os 12 profetas menores. Obadias, Malaquias, Sofonias, Ageu, todos aqueles que vocês conhecem. E a terceira divisão será a divisão
dos escritos. Letra K, de Ketuvim. Os escritos. Dentro dos escritos, nós temos alguns livros, tá? Como, por exemplo, Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel está aqui, tá? Esdras, Neemias e o livro de Crônicas, tá? E aí eu posso dizer para vocês, a Bíblia protestante, o Antigo Testamento, os 39, possuem exatamente os mesmos livros da Bíblia hebraica, da Tanakh, tá? Então a nossa Bíblia protestante, ela é exatamente igual a essa Bíblia hebraica. Só que aqui tem 22 livros e na nossa tem 39. Então, o que acontece nessa matemática aí? 24, perdão. 39 e na Bíblia hebraica 24. Ó. A diferença está na divisão, nas divisões. Se nós pegarmos 39 livros e nós considerarmos que na Bíblia hebraica, 1º e 2º Samuel são um livro só, nós temos menos um. Se nós considerarmos que 1º e 2º Reis são um livro só, menos um. 1º e 2º Crônicas é um livro só, menos 1. 36. Tá? Temos 12 profetas menores na nossa Bíblia protestante. 12 livros. Na Bíblia hebraica é um livro só. Logo nós temos menos 11. 35, 25, 24. Ok? Bateu? Então essa é a diferença. Se nós formos em escritos judaicos mais antigos, como por exemplo, relatos de José, que foi um historiador judaico, ele vai dizer claramente, na época dele, lá na época de Cristo, que nós temos somente 22 livros. Por que 22 e não 24? Em versões muito mais antigas. Porque em tempos mais antigos ainda, Jeremias e Lamentações eram um livro só. Jeremias é o mesmo profeta que escreve Lamentações. Menos 1. 23. Juízes e Ruth eram um livro só. Juízes e Ruth. 22. Tá? Então você vai encontrar versões de 22 livros e versões de 24 livros. Hoje o que se pratica são 24 livros há séculos. Nos séculos mais anteriores, você tinha versões de 22 livros. Então, isso é chamada de a tríplice divisão da Bíblia hebraica. E agora, falando sobre as divisões dentro do Pentateuco. Nós temos Gênesis, sendo que de 1 a 11, nós temos os relatos voltados à criação, queda e julgamento. O que nós temos de 1 a 11? Só relatos voltados aos eventos iniciais do mundo. Criação da terra e dos céus, do primeiro homem e da mulher. Seguida, a primeira morte, através de Caim. A fundação das primeiras cidades. Em seguida, nós temos o episódio dos gigantes, dos anaquins, dos nefilins. Nós temos Deus trazendo, no capítulo 6, o dilúvio sobre a terra. Anterior a isso, nós temos a Torre de Babel. Em seguida, nós temos a história de Noé.
até que nós chegamos no capítulo 12. Então, tudo que vai do 1 ao 11 são eventos iniciais voltados à criação, queda e julgamento. A história pré-diluviana, tá? E depois do capítulo, e pós-diluviana também. Do capítulo 12 em diante, nós temos a história dos patriarcas. A história de Abraão, a eleição de Abraão e a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, com mais ênfase na vida de Abraão e de Jacó, e o Isaac meio que uma ponte entre os dois. Êxodo vai mencionar o livramento do povo da escravidão no Egito, tá? A ênfase de Êxodo é essa, a história da libertação e a outorga da lei no deserto. Levítico é a expansão da lei com propósito de santidade. Então, se em Êxodo você tem a outorga da lei, os 10 mandamentos e mais alguns mandamentos, em Levítico você tem normatizações muito específicas para todos os relacionamentos cívicos, militares, sacerdotais e cotidianos, inclusive alimentares, voltados para a vida do judeu, tá? Com ênfase na santidade. Haviam os dias santos, haviam as comidas santas, haviam os locais santos, haviam as funções santas. Essa é a ênfase de Levítico. É de lá que sai a frase, sede santo como eu sou santo, repetida por Pedro. E em Números, nós temos a história ainda da peregrinação do povo no deserto e a sua provação. Deuteronômio é a renovação da aliança. O número tem esse nome porque está muito voltado à contagem do povo, né, ao recenseamento. E Deuteronômio é a renovação da aliança e uma segunda entrega da lei. Por quê? Uma segunda entrega, repetição da lei. Porque a primeira geração morreu no deserto. Agora Moisés está no Monte Horebe e o povo está prestes a entrar na terra prometida e ele vai repetir toda a lei, entregando o cajado para Josué. Bom, quando nós falamos de Pentateuco, gente, nós estamos trazendo uma ênfase muito grande voltada à lei, né? Pentateuco, basicamente, é a mesma coisa que a lei de Moisés. Ainda que todos os livros não sejam normativos, mas quando você vê sempre que você vê no Novo Testamento a lei e os profetas, ela está fazendo o quê? Referência àquelas divisões que nós mencionamos. A lei sendo a Torá e os profetas, todo o resto. A lei e os profetas é a mesma coisa que o Antigo Testamento. Tá? Só que na boca de Jesus, na boca de qualquer judeu daqueles dias, quando eles estão falando a lei, ele está falando sobre o Pentateuco. Tá? Importante ter essa compreensão. Mas o que era a lei? Né? O que é a lei no Pentateuco? A palavra lei traduz a palavra hebraica Torá. Torá significa literalmente lei. Tá? A lei inclui mandamentos, estatutos e juízos. O conteúdo da lei do Antigo Oriente pode ser resumido em 3 títulos. Lei civil, né, que eram voltadas para regular as relações entre os israelitas. Cerimoniais, que eram voltadas para o uso sacerdotal, de culto. E morais, que estavam ligadas à santidade, aquilo que é certo e é errado. Maimônides, que foi um filósofo judeu, ele enumerou 613 mandamentos. Isso aqui é importante. Você pergunta, quantas leis tem no Antigo Testamento? 613. São 613 preceitos. Aqui já estão inclusos os 10 mandamentos. Tá? Que os judeus não conseguem cumprir. E por isso que Jesus veio. E ele diz, em Romanos, a lei veio para avultar o pecado, Paulo diz. Por quê? Porque essas 613 leis são impossíveis de serem cumpridas. Não tem condição do ser humano cumprir. Se fosse para cumprir, não é para utilizar... Está todo mundo em pecado aqui, porque vocês estão utilizando roupas de tecidos diferentes. Nosso irmão ali que está com a barba um pouquinho maior, estaria em pecado. Eu estive em bastante pecado comendo camarão lá no Maranhão. E sempre que nós comemos aquele bacon no sanduíche ou aquela feijoada, nós quebramos algum mandamento da lei. E é por isso...
Açaí está livre. É por isso que o Novo Testamento tem uma compreensão muito clara a respeito da lei. Por que foi dada a lei? A lei foi um intermediário entre aquele momento de meninice ainda da nação de Israel, aquele momento em que Israel era uma criança e precisava ser instruída no que é certo e errado. Mas Hebreus diz que a lei eram sombras do que haveria de vir, Cristo. Sim. Acostumados com costumes pagãos. Então, Deus ele coloca eles numa rédea inicial como você instrui uma criança. Dizendo, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Mas o objetivo da lei não era ter um fim em si mesmo. Não era punir, mas instruir. Só que a lei era uma sombra de Cristo. Eu vi uma fala do Caio Fábio. Apesar do Caio Fábio ser... Não, depois. Apesar do Caio Fábio, ele literalmente ter apostatado e cometer muitas heresias, a gente não pode negar que ele é muito inteligente. E sabe muito de Bíblia. Demais. E assim, tem ainda feedbacks muito interessantes com relação a algumas coisas, mas nos 5 primeiros minutos, depois ele começa a falar besteira. Mas eu vi ele falando sobre a lei. Ele faz uma comparação com os filhos dele, né? Ele diz assim, olha, eu tenho um filho de tantos anos, um filho de tantos anos e um filho de tantos anos. Tem 20 anos que eles não ouvem uma ordem em mim. Olha, você tem que fazer isso. Mas quando eles eram criança, eu chegava e eu tinha um negócio que eu falava assim para eles, nanãe. E eu pegava a mão deles e dizia assim, olha, você não pode fazer isso, nanãe. E batia na mão. A lei é o nanãe. É Deus pegando a mão dos israelitas, não, nanãe. Mas alcançando a maioridade, já não há mais necessidade da lei, porque Cristo veio. Então Cristo ele diz que ele veio cumprir a lei e os profetas. Então ele é a própria lei encarnada. A lei ela foi uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E ela não somente foi uma transição para instruir. Paulo diz que ela teve uma função muito importante, sabe qual? Expor o nosso pecado, nos mostrar que nós somos incapazes de cumprir as vontades de Deus e nós precisamos de um Salvador, que nós mesmos não conseguimos nos salvar. Porque essas 613 leis, se você desviar em uma só dela, você já descumpriu toda a Torá. E ninguém cumpre. E aí Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, veio a lei para avultar, ou seja, para aumentar, ele fala literalmente isso. Veio a lei para aumentar a ofensa. Mas onde aumentou ou abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a lei nos coloca de joelhos e diz, eu não consigo. E aí Jesus vem, então eu te salvo. Esse é o fundamento da lei. Sim. Mas, como os judeus compreendiam a lei, né? São 613 mandamentos. E diz a tradição que existiam 2 tipos de lei. A lei do tipo faça, que são os mandamentos positivos, e as leis do tipo não faça. Tá? Existem 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias do ano. É como se cada dia dissesse a pessoa, não cometa uma transgressão hoje. E existem 248 mandamentos positivos, relacionados a um número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano. Então, 365 leis dizem não faça isso, e 248, que equivalem ao número de ossos, dizem faça isso. Curioso. De ossos ou órgãos do corpo humano, eles colocam assim. Bom, o decálogo fala sobre o que, gente? O que é decálogo? Deca é 10. São os 10 mandamentos. Sempre que você lê esse termo técnico, decálogo está fazendo referência aos 10 mandamentos. Êxodo 20. O decálogo, que é um dos pontos centrais do Pentateuco,
ele é dividido em duas dimensões. A dimensão vertical e a dimensão horizontal. A dimensão vertical diz respeito à nossa relação com Deus. Está inserida nos 4 primeiros mandamentos. E a dimensão vertical diz respeito à nossa relação com os homens, com o próximo. Está inserida do 5º ao 10º mandamento. A vertical é a relação com Deus, são os 4 primeiros mandamentos. E a horizontal, nossa relação com os homens, são os seguintes. Eu gostaria que alguém pudesse ler Êxodo 20, nós vamos identificar isso aí. Que horas tem, por favor? 20. Começa? Vamos identificar aí o que é horizontal e o que é vertical. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Deus povo, eu sou o Senhor, meu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Dimensão vertical, de respeito a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus. É o mesmo mandamento. Não derrubarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia. E faço misericórdia às milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Segundo mandamento, é uma dimensão vertical. O Senhor não terá inocente de tomar o seu nome. Lembra-te dos dias dos sábados, para me santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que eles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Depois, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e os torreios da luzina, e o monte pegando. Então o povo, vendo isso, retirou-se para longe. Amém. Até aí. Então, os mandamentos que estão relacionados à nossa relação com Deus são os mandamentos da dimensão vertical. E os demais, que são os 5 seguintes, são os mandamentos de relação horizontal. Os 6 seguintes, perdão, horizontal. Ainda sobre leis, eu queria que vocês abrissem aleatoriamente em alguma lei do Pentateuco. Qualquer uma, aleatoriamente. Se bater em Levítico, tu vai achar alguma coisa. Levítico, Números. Tá bom, não tem problema. Precisa ser uma lei, não uma narrativa, tá? Vai, lê aí. Essa é a lei da oferta dos manjares. Os filhos de Arão oferecerá perante o Senhor diante do altar. Ela tornará um punhado a flor de farinha da oferta e do teu azeite, todos os incêndios que estivessem na oferta dos manjares. Até aí. Ok.
Ela continua dizendo o quê? E se naquela parte? Ok, até aí. A gente pegou duas leis aleatórias para ver que a regra da aplicação das leis do Antigo Testamento são apenas duas. As leis, isso você vai encontrar em direito, inclusive, apodíticas e casuísticas. É um termo técnico usado em teologia. O que significa? Que só existem dois tipos de lei. A primeira são aquelas que nós lemos agora, do tipo faça ou não faça. As apodíticas são diretas e dizem o seguinte: faça tal coisa, não faça tal coisa. Elas podem ser positivas, faça, ou negativas, não faça. Exemplo: guardarás o sábado. Ponto final. Ela é uma o quê? Apodítica positiva. Agora, se nós lemos, não farás para ti imagem de escultura. Não farás. Apodítica negativa. Ou, como o Daniel leu ali, a lei das ofertas, eu acho. O sacerdote entrará e tirará uma oferta, e ponto. Ainda que seja longa a lei, ele está dando um comando. Fará tal coisa. É uma lei apodítica. Agora, o Léo leu outro tipo de lei. Lei casuística. O que uma lei casuística tem? Ela envolve um caso. Sempre ela está relacionada a uma condição. Quando um homem estiver com lepra e o sacerdote identificar que ele está com lepra, aí o Léo continuou: se a lepra fará tal coisa, se não fará outra coisa. Envolve um fluxograma que envolve variáveis. Então, se um boi escornear uma pessoa e for verificado que aquele boi já escorneava, o dono do boi será morto junto com o boi. Mas se o boi não escorneava, o homem terá que ressarcir pessoas, etc. Né? Então, tem essas leis. Não cozirás o cabrito no leite da mãe. É uma lei indireta, não faça isso. Agora, quando uma mulher disser que quer se divorciar, foi a minha prova de conclusão de exegese do Antigo Testamento. Nós temos que estudar o texto em hebraico e fazer todo o estudo cultural, social, teológico, histórico, e nós usamos muito essas aplicações. E aí eu peguei uma lei casuística, que eram as questões de divórcio, né? Eu tive que explicar todo o contexto da lei. Quando uma mulher disser que quer se divorciar do seu marido e for encontrada nela coisa impura, e aí coisa impura poderia ser que ela adulterou, ou poderia ser que ela tinha alguma doença venérea, né, que se fala. Ou então tem toda uma condição. Essas são leis casuísticas, porque elas envolvem diversos casos. Você não vai encontrar nada diferente disso no Antigo Testamento. Por isso que eu falei, pode abrir aleatoriamente aí que vai dar em uma das duas. Ok. Na teologia tradicional, na tradição, entende-se que o autor do Pentateuco foi Moisés. Tá? É verdade que não há registro de que a obra pertence a ele, né? Nenhuma evidência clara. Entretanto, há testemunho convincente pela tradição dos judeus e pela própria Bíblia para apoiar a posição de que este foi o autor do Pentateuco. Exemplo, lá em Êxodo 17:14 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ou seja, Deus está dando uma ordem para Moisés escrever aquilo. Então, é uma evidência. Êxodo 24:4. Moisés escreveu as palavras do Senhor.
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo com Israel. Ou Números 33, escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada. Olha só, Moisés foi registrando cada caminhada do povo de Israel, conforme o mandado do Senhor. Aqui expressamente é declarado que Moisés escreveu a lista dos estágios das viagens dos israelitas, desde a saída do Egito até Moabe, cobrindo a viagem inteira dos mesmos. Então, muito provavelmente, foi Moisés o autor do Pentateuco. Moisés aparece sempre como personagem principal, o mediador da lei. Foi Moisés que transmitiu os 10 mandamentos. Ele foi a figura central no episódio do Sinai. E foi a Moisés que o Senhor revelou, por comunicação pessoal, as instruções referentes à edificação do tabernáculo. Através de todo o relato da edificação do tabernáculo, encontramos constantemente a frase: como o Senhor ordenara a Moisés. No livro de Levítico, encontramos frequentemente também: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. E aí em Deuteronômio, são estas as palavras de que Moisés falou a todo o povo. Então, tradicionalmente, entende-se sim que foi Moisés, pelas evidências internas, que escreveu o Pentateuco. Isso inclui Gênesis também, né? Ele que escreveu todo aquele relato da criação. Ele vem escrevendo a peregrinação do povo no deserto até a sua pré-entrada para o Sinai, quando o cajado é passado para Josué. Fantástico. A origem das espécies. Muita calma, muita sensibilidade, mas assim, é difícil não acreditar no Deus. Ele mesmo acreditava, né? Ele não era ateu. Ele não tem resposta. Algo que a gente vai perceber interessante com relação à teoria do darwinismo, né? É que, bom, eu não sou biólogo, não é tanto a minha área, mas algo que é comumente questionado são falta de evidências biológicas que mostram alguma espécie se transformando em outra. Por exemplo, você não vê uma cobra virando jacaré, ou um pássaro virando outra espécie. O que você vê são microevoluções, né? E não macroevoluções. Charles Darwin fala que o homem desse macaco. Não é claro. Não é claro, né? O homem coloca ele filosofa essa questão, e todo mundo, a escola, a gente aprende isso na escola, e acaba ficando na cabeça, mas se você for ver todos os volumes, não é isso. Cara. E essas microevoluções, a evolução de fato é sempre constante. Não é muito interessante essa evolução, não é isso que eu estou falando. Mas são adaptações, né? São adaptações. Isso. Sim. Cara, o professor Rafael, ele tem uma aula dentro do curso seminário que é sobre isso. Ele é fantástico para falar sobre esse assunto que eu não domino. Mas ele traz a Bíblia junto com a biologia, né? Ele é doutorando em biologia, então ele tem capacidade para falar. E ele vai mostrar justamente vários erros que ao longo da história foram reproduzidos nas literaturas escolares, inclusive fraudes que foram encontradas e que ainda assim foram repetidas. Fotos que eram adulteradas para tentar provar que o darwinismo era verdade. Mas você vê, por exemplo, a questão do dilúvio, tudo indica que ali Deus ele não colocou todos os tipos de animais possíveis, mas ele colocou meio que o principal da espécie. Por exemplo, ele não colocou todas as espécies de cavalo, mas ele colocou um tipo de cavalo, a carga genética, e você tem depois a zebra, você tem um cavalo não sei o que, você tem as espécies que vão se multiplicando a partir daquela carga genética específica. Né? Mas o Rafael é muito bom explicando sobre isso. Isso.
Darwin? E alguém disse. E aí vem aquele ditado, e até um experimento sobre isso, tanto para as pessoas colocarem ela vai passar por verdade. Sim. E aí é um experimento muito popular na internet, que a pessoa combina e aí o cara chegou, um cara atrasado lá e nossa, essa parte de escrever ela tá sendo perfeita. Aí sozinho, passa mais um pouquinho, ela fala o que vai ter. O outro vai ter como 24, pergunta para ele, E aí o livro de Gênesis ele é muito importante com relação a essas questões da evolução, né? Muito vai ser debatido, porque há alguns que vão dizer, e aí são duas correntes, tá? De cristãos sérios mesmos, mas que defendem posições diferentes a respeito da visão sobre a criação. Para alguns, os 7 dias são 7 dias literais, que é o que parece ser mais natural dentro do texto. Mas para outros, tem a teoria da idade da Terra Antiga, são 7 dias geológicos. Então, cada dia que está sendo mencionado na criação representam bilhões de anos. Isso explica o porquê você encontraria fósseis datados, né, crono 14, de bilhões de anos ou milhões de anos, e a genealogia bíblica vai apresentar ali um período de aproximadamente 6.000 anos de criação, né? Como se explica isso? São visões diferentes a respeito da interpretação de Gênesis, né? A própria questão do Big Bang, a teologia tem muitas questões interessantes sobre isso, a própria filosofia. Por exemplo, houve um teólogo muito importante na Idade Média, que foi Tomás de Aquino. Ele criou, que até hoje são praticamente irrefutáveis, racionalmente são irrefutáveis, as 5 provas da existência de Deus, as 5 vias da existência de Deus. São 5 argumentos que você pode pesquisar depois: argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento ontológico e tal, mas é muito interessante. Por exemplo, o argumento cosmológico, Tomás de Aquino chegou na seguinte conclusão lógica. Isso já vem desde Aristóteles. Ele diz que toda causa tem um efeito. E aí ele pega algo, ele vai fazer o que Aristóteles chama de redução eidética. O que isso significa? Imagina que você tem uma árvore. Ou melhor, você tem uma cadeira. Essa cadeira, ela é de madeira. Mas um dia, ela foi uma árvore, que por sua vez, um dia foi uma semente, e por sua vez, etc. Se você for fazendo uma redução até o ponto inicial, que momento o universo passou a existir, obrigatoriamente você precisa ter um pontapé, um ponto de partida. Eles chamam isso de motor imóvel. Porque é um motor que move, mas ele nunca foi movido. Porque é impossível, tá? Existe isso, volta, e você vai ficar retroagindo até o infinito. O universo precisa ter um ponto de início. E aí ele fala do argumento cosmológico. E quem é o início de tudo? Deus. Foi aquele que deu o pontapé inicial, mas nunca foi criado. E aí as pessoas vão dizer, não, mas pode ser o Big Bang. E aí eu te pergunto, o que é mais lógico você acreditar? Que alguém, olhando para a Terra, né? Para o Sol, para as estrelas, o nosso corpo humano, todo arquitetado para a estrutura fisiológica, cada coisa fazendo sentido, tudo sendo milimetricamente calculado.
que foi um nada que criou toda essa sequência de eventos ou um ser inteligente? E aí ele vai dizer que Deus existe. E é o mesmo raciocínio que outros filósofos posteriormente vão ter também. E racionalmente ninguém consegue refutar isso aqui. Porque você não tem como provar matematicamente que Deus não existe. Ou é Deus ou é o acaso. Mas olhando para a natureza, é mais fácil dizer que foi Deus ou que foi o acaso. Então, assim, tem que ser muito crente para ser ateu. Isso. E a fé, né? Tem questão de inicializar, e até a esposa dele é uma das leituras que ele algumas vezes a própria esposa dele. Começa a ver um pouquinho a história, e eu acho interessante essa discussão que no caso, os dias são idades biológicas. Sim. Você está fazendo uma questão de mineração. Aham. Na química, a gente tem uma aula chamada mineralogia. É rocha. E assim, cada vez mais que eu mexo com rocha, eu fiz não compreender a grandeza de Deus. Perfeito. Isso é impossível compreender. Porque é muito bem cunhado o negócio. Bom. Quando você vai para materiais, eles começam a alimentar. Aí Sim. é mais impressionante ainda que você também falou sobre a pessoa se convencer de onde veio, eles se amarram muito hoje nas explosões dúvidas, né, das estrelas, nasce não sei o que, sai uma partir daqui. Eu vejo como uma tentativa de se apoiar numa teoria para justificar aquilo. Um argumento do relojoeiro é como se fosse de cima de um prédio, você soltasse todas as peças de um relógio e o relógio caísse montado lá embaixo. A probabilidade era quase que impossível. E o livro faz o seguinte: graças a Deus, você absorveu o fantástico. Faz o seguinte: essa aula colocada com vocês, pega ovos, farinha, leite, coloca dentro do carro, o carro toma. Vai virar um bolo. É mais ou menos isso. Ó, eu vou recomendar para vocês que vocês pesquisem sobre isso aqui, ó. Escrevam esse nome no YouTube. Vai mudar a percepção. Apologética. Apologética. Isso aqui é precioso para todo aluno de teologia. É a defesa da fé. São estudiosos dedicados a contra-argumentar as falácias humanistas em diversas áreas, principalmente relacionado à área de ciências. Nós temos alguns apologetas que nós vamos utilizar. Adalto Lourenço faleceu. Já esteve lá na CCB. Já esteve lá na nossa igreja de Belém. Adalto Lourenço. Vou mencionar aqui também Wayne Gruden. Vou mencionar aqui também o mais fantástico do nosso século, talvez um dos melhores de todos os tempos, William. Cara, coloca um vídeo dele no YouTube para te chocar de rir e, tipo assim, ficar impressionado. Lane Craig. Ele desmontando os ateus é impressionante. Tem um brasileiro muito bom também. É quase que um seguidor do William Lane Craig. Tassos Licurgo. Foi? Vale a pena. Licurgo. Nós vamos utilizar na nossa bibliografia o Wayne Gruden, que é em teologia sistemática, mas é a próxima disciplina. Lá dentro nós temos apologética. Mas pesquisa sobre esses autores aqui, pesquisa sobre esse tema, vale a pena. Amém? Vamos orar.
Já hoje vocês vão sair mais cedo. O Léo vai orar? Vou chegar aqui perto para pegar a oração. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite, Amém. por uma noite de ensino. Amém, Pai. Da tua palavra, Pai. Peço que o Senhor possa nos ajudar a fixar na nossa mente, que nós possamos nos comprometer em estudar, em Amém. pesquisar e aprender mais de ti que eu foco, Pai. Amém. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Eu tenho um livro do William Lane Craig que é Em Guarda, o nome do livro. Muito bacana. Em Guarda. Tem? Tu parou aí, né? Ah.